Feita a apresentação do crédito, agora a gente vai falar de um assunto que normalmente nós não gostamos nem de ter e nem de realizar, ou pelo menos não gostaríamos de realizar, ou não deveríamos realizar, que são as nossas dívidas. Só para você ter uma ideia, nesse momento em que eu estou gravando esse vídeo, mais de 60% da população brasileira tem algum tipo de dívida. E o que é dívida? A gente precisa contextualizar o que é dívida, né? Dívida é tudo aquilo que você faz de compra, né? Lembra do que a gente falou agora há pouco sobre parcelamento? Quando você não efetua o pagamento de uma prestação e isso se estende por um determinado período de tempo, é formada uma dívida. E, obviamente, que algumas dívidas elas são negativadas. Existem dívidas que são negativadas, aquelas que vão literalmente para a Serasa, e é importante que você entenda que o Serasa é um órgão de proteção ao consumidor. É estranho, né, dizer assim, órgão de proteção ao consumidor. E por que é proteção? É uma designação muito importante de a gente entender. É proteção para você e é proteção para as empresas. Por que para as empresas? Porque evita que você possa comprar novamente e efetivamente não realizar o pagamento. É uma proteção para a empresa. E é uma proteção para você também. Porque se você tiver um perfil de consumidor, que é aquele consumidor consumista, que não para de consumir, que já extrapolou todos os limites do cartão de crédito, do uso do cheque especial, dos limites de crédito especial. Então, é uma proteção para você também se você ficar por um determinado período de tempo sem o uso do crédito ou com seu nome negativado. Não há nenhum problema em ficar em algum momento da sua vida negativado. O problema é permanecer durante muito tempo nesse contexto. É preciso que você reorganize as finanças e supere esse momento de dívidas. O segundo ponto que nós precisamos considerar aqui é quando surgem as dívidas. Já para prestar atenção que as dívidas elas surgem em alguns momentos específicos, vamos citar alguns deles aqui. Pagamentos de despesas não recorrentes. Como assim? Lembra lá do nosso módulo 2, a gente falou sobre despesa fixa e despesa variável, despesa fixa recorrente e despesa variável recorrente. Então, existem algumas despesas pontuais que não são recorrentes, ou seja, IPVA, IPTU, imposto de renda, e até dei esse exemplo lá, né, falando sobre imposto de renda, que normalmente pode ser também uma despesa fixa recorrente quando ele é parcelado, mas normalmente algumas despesas que são fixas e não recorrentes, sazonais, como a gente denomina também, elas são despesas que não são previstas adequadamente dentro de um planejamento financeiro. E se você não faz o devido planejamento financeiro, isso pode resultar em uma dívida, porque pode comprometer toda a sua estrutura orçamentária, que a gente viu lá no módulo 2. Qual é a estrutura básica orçamentária que a gente apresentou no módulo 2? Então, eu tenho receitas, eu tiro ou realizo o meu pagamento, eu faço a minha poupança antes de trabalhar com as minhas despesas. Então, receita menos poupança é igual a despesa. E essa despesa é classificada em fixa e variável, recorrente ou não. Então, a gente precisa fazer essas considerações para não cometer o erro e não gerar dívidas por meio de pagamentos pontuais. Uma outra questão importante é que a gente precisa estar atento ao uso do marketing para estimular gatilhos de consumo. Como assim? O marketing ele é um instrumento muito importante da nossa sociedade de mercado e ele é utilizado, e quando muito bem utilizado, ele promove sim o crescimento, o desenvolvimento de produtos, serviços, isso é bom. Agora, o que nós como consumidores precisamos é ter um consumo consciente, realizar um consumo consciente, porque o marketing ele utiliza-se de gatilhos específicos para ativar a nossa necessidade de consumo, a nossa necessidade de comprar. Não é fácil, não estou dizendo aqui com isso que é fácil para a gente recorrer à nossa consciência, à nossa razão e às nossas emoções, até porque nós não vivemos só de razão, nós precisamos também viver de emoção, afinal de contas nós precisamos satisfazer alguns dos nossos desejos, porque seria muito frustrante você desejar, você querer e você não poder porque a sua razão diz não. Então a gente precisa entender que a razão e a emoção elas precisam caminhar juntos. Até a psicologia explica muito isso, né? Já estudei muito sobre esse assunto e eu sei que a gente precisa dosar adequadamente a razão e a emoção. Outra questão importante relacionada à formação de dívidas é justamente quando você estabelece um padrão de vida e esse padrão de vida, por algum motivo, ele não consegue ser suprido. Seja, por exemplo, por uma redução de renda,
por exemplo, você chega a ter 2 empregos, você é um Julius da vida, né? Meu marido tem 2 empregos, né? Você chega a ter 2 empregos, você começa a se adequar àquele padrão de consumo que os 2 empregos estão te proporcionando e de repente, por um motivo ou outro, você fica sem um desses empregos. Então você, ao invés de adequar o seu padrão de vida a um emprego apenas, você continua bancando o seu estilo de vida, o seu padrão de vida de 2 empregos. Então, o que é que o Julius faz? Né? Na verdade, ele tem 2 empregos, mas vive como se tivesse nenhum, né? Poupando até o último centavo, o que também não é muito bom, né? Você não poder desfrutar daquilo que o dinheiro lhe proporciona também é um problema. Mas a redução de renda pode ser um fator relacionado à formação de uma dívida. Portanto, o principal fator aqui não é necessariamente a redução da sua renda, mas o padrão de vida que você estabeleceu quando tinha, né, 2 rendas dentro desse contexto. Por fim, mas sem necessariamente esgotar os exemplos que nós poderíamos apresentar aqui, eu quero colocar para vocês que as despesas emergenciais, né, lembra lá que no crédito eu falei para vocês que o crédito pode ser utilizado nas despesas emergenciais? Beleza, esse é um ponto. Mas essas despesas também, quando não geridas corretamente, pode sim ser fruto, né? Pode sim gerar, na verdade, dívidas que podem se prolongar por um determinado período de tempo. E as consequências dessas dívidas que a gente precisa estar atento, que é a negativação do nome, que é a restrição do crédito. Então, essas consequências a gente precisa estar muito atento. Mas além dessas consequências, existe um fator que é mais importante ainda, que é justamente o nosso próximo ponto. E que ponto é esse? Como sair das dívidas, né? Obviamente que a gente está falando aqui de crédito, está falando de dívida, da formação da dívida, então a gente precisa apresentar as soluções para sair dessas dívidas. Como que eu saio das minhas dívidas? Por mais estranho que possa parecer, por mais simples que possa parecer, os pontos que eu vou falar aqui para você são de fundamental importância para que você possa sim sair das suas dívidas. A primeira questão que a gente precisa colocar aqui, o primeiro ponto é: tome consciência da situação. Às vezes as pessoas estão vivendo uma dívida como algo tão comum, né? Eu já vi pessoas entrarem no cheque especial ou utilizarem cartão de crédito e renovarem cartão de crédito pagando o mínimo, ou utilizarem o limite do crédito especial todos os meses, recebe o salário, utiliza o cheque especial, e isso não muda e só cresce porque, como eu já falei para vocês, nós estamos inseridos em um contexto que os juros compostos são uma realidade. Então é necessário que você faça um mapeamento das dívidas. E como assim? Como é que eu faço o mapeamento das dívidas? Levante, né? Primeira coisa que você pode fazer é verificar lá no site do Serasa, e aí você tem a pesquisa do Google pode te ajudar nisso. Coloca lá Serasa Brasil, e você vai ter acesso ao site, faz um cadastro rápido no Serasa, analisa seu score, analisa se tem dívida, se tiver dívida vai estar colocado lá dentro do Serasa. Pode ser que haja, por exemplo, uma proposta para que você possa quitar sua dívida. Então, existem essas possibilidades em termos de mapeamento de dívida. Tá, uma vez que eu identifico as dívidas, o que é que eu preciso fazer então? Depois de identificar essas dívidas, você precisa elencar agora qual é a ordem de prioridade de pagamento da dívida. Existem diversas ordens de prioridade. Alguns educadores financeiros recomendam que você pague a que tem juros mais altos. Você pode começar com aquela que tem juros mais altos e aquelas que têm juros menores. Faz sentido isso? Faz. Obviamente que, como a gente está falando de juros compostos, você tem que dívidas maiores incidem juros maiores, obviamente que no fim das contas você acaba pagando mais caro. Mas se não for possível pagar aquelas que são mais caras, comece com aquelas que são mais baratas, né? Toda dívida tem um custo. Então começa com aquelas que são mais baratas. E além daquelas que são mais baratas, começa com aquela que é mais essencial, aquela que tem uma essencialidade maior. Como assim? Se você tem dívida com água, energia, telefonia, são coisas que você não tem como abrir mão. Então comece com essas. E por último, o pagamento do cartão de crédito, que talvez seja aquilo que os brasileiros mais têm dificuldade de pagar. Outros instrumentos que a gente pode utilizar aqui, além daqueles que a gente já citou aqui, renegociação das dívidas, redução dos gastos, obviamente que são estratégias bem simples e que são necessárias às vezes a gente até falar, porque às vezes as pessoas não têm essa capacidade de perceber para mudar, né? E por isso que eu falei lá no comecinho para vocês que a primeira coisa é se conscientizar da situação que você está vivendo, mas eu queria te dar estratégias práticas para que isso possa ser realizado. Por exemplo,
Algum tempo atrás eu conheci uma pessoa que tinha uma dívida de R$ 5.000 no cartão de crédito e ela recebeu uma proposta de pagar esses R$ 5.000 numa parcela única de R$ 900. O que ela fez? Ela pensou o seguinte: olha, eu não tenho R$ 5.000 agora, eu também não tenho R$ 900. Então o que é que você tem que pode ser vendido agora num curto espaço de tempo para poder pagar essa dívida e realizar a quitação dela? Então ele pensou: não, eu tenho um celular, então coloca esse celular à venda. Na época o celular valia mais ou menos R$ 1.500, mas já tinha usado quase que um ano. Então ele colocou a venda por R$ 950, querendo pegar R$ 900, que era justamente para pagar a dívida. O que ele fez? Ele pagou a dívida e depois utilizou o cartão de crédito para poder comprar um novo celular. Então, ou seja, ele vendeu um produto à vista para pagar a dívida que tinha e comprou um celular no crédito. Então você trocou de dívida. Normalmente o que a gente vê é: você tem que trocar uma dívida mais cara por uma mais barata. Por exemplo, você tem uma dívida no cartão de crédito e se você tem a possibilidade de pegar um empréstimo consignado, né? Se você tem um parente que pode pegar um empréstimo, ou você pode pegar até um CDC que tem os juros menor do que o cartão de crédito, são alternativas. É redução, né, de pagamento de juros. Mas se você tem um aparelho, um objeto que não está sendo tão útil, ou até mesmo que é útil, mas que você pode se desfazer rapidamente, porque existe a questão da liquidez de um bem, liquidez é a capacidade de um produto se transformar em dinheiro, dinheiro é líquido por excelência. Então, você tem também essa possibilidade. Essa é uma estratégia, é uma dica prática que você pode realizar aí. Você troca a dívida utilizando, por exemplo, a venda de um produto que você tem. Então, essa é uma dica muito prática e você pode utilizar isso também. Beleza? Bom, estamos chegando agora ao fim do módulo 3, espero que você tenha entendido um pouco mais sobre a gestão do crédito, entendido um pouco mais sobre dívida e sobre como solucionar essas dívidas. Vamos agora iniciar o módulo 4, é o nosso próximo módulo, espero que você esteja conosco. Vamos falar sobre consumo consciente e eu te espero na próxima aula. Forte abraço,